Muito bem, então nesse episódio a gente vai fazer o primeiro programa, Olá Mundo, que vai ser o mais simples de todos. Ele vai ser só um programa que escreve na memória Olá Mundo. Eu vou usar, você pode usar qualquer editor de código, isso é o que todo mundo fala, né? Você pode usar qualquer editor de código. Eu vou usar um que eu gosto muito, que é o Code, Visual Studio Code. Tá, então, estou criando do absoluto zero o projeto. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta, na minha pasta Downloads, que é onde eu estou colocando tudo, né? Chamada memória. Dentro dessa pasta eu vou colocar os arquivos que eu quero, tá? O primeiro arquivo que eu vou fazer é o arquivo makefile. Na memória, makefile, que é o arquivo que não vai ter extensão. Pronto. Temos o nosso arquivo makefile. Dentro desse arquivo, por que eu criei ele? Compilar esse projeto não é super simples, então ter um makefile vai ser interessante. Poder escrever só make no terminal vai ser muito mais útil do que ter realmente que se preocupar em executar todo o comando que não vai ser pequeno no terminal, tá? Vamos criar o arquivo principal. O arquivo principal eu vou chamar de memória. E ele vai ser um arquivo no formato C, que é a linguagem que a gente está usando. Então temos o memória.c. O memória ele vai ter um void main, né? A função main, famosa. Só que essa função main ela é especial, porque ela é uma função main que não vai ser executada dentro de um sistema operacional, o que significa que ela não recebe os int argc, que é a contagem de argumentos, e o argv, que são os valores dos argumentos. Ele não recebe argumento nenhum, então nem adianta tentar digitar nada aqui, porque você não vai receber nada aqui, tá? Mantenha isso em mente, você não recebe parâmetro aqui e não precisa retornar nada também se não quiser. O que esse código vai fazer? Bom, primeiro, eu sei qual é o endereço da memória que eu quero escrever. Eu quero escrever no endereço 42420000. Esse endereço não foi escolhido à toa. 42000000 vem do datasheet e é o início da memória RAM. Mas eu não quero escrever no início da memória RAM, eu quero escrever mais lá para frente. Então eu escolhi o endereço 4242 ao invés de 4200. Primeira coisa que eu vou fazer é, portanto, criar um string. Mas um string low level, que é um char ponteiro. Um ponteiro para caracteres, que eu vou chamar de memaddr, ou seja, o endereço da memória. Isso aqui é um ponteiro que aponta para um endereço de memória onde a string está. Normalmente, quando você cria um ponteiro, você faz com que esse ponteiro aponte para uma memória alocada via malloc, por exemplo. Malloc. Só que você não tem malloc para usar, porque isso aqui é um comando que depende do sistema operacional e, portanto, a gente nem tem como contar com ele. Você não tem malloc para usar. Mas não tem problema, porque é na verdade mais simples do que isso. Esse ponteiro vai apontar para um lugar na memória, e eu sei exatamente que lugar é esse. É o local 42, perdão, é 0x42420000. É isso. Esse endereço de memória aponta para esse local. Só que tem que tomar cuidado com uma coisa. Isso aqui é um valor. Então eu preciso fazer o casting disso para ponteiro de string, tá? Então o que eu estou dizendo aqui é, pegue esse valor, que é um número, e considere que isso é um endereço de memória para um string. Ok? Então, criei um ponteiro para um string, mas ao invés de alocar a memória, eu disse em low level qual é a memória que eu quero que você use para guardar essa informação. Eu não estou usando um gerenciador de memória aqui. Eu estou dizendo na mão, manualmente, qual é o endereço de memória. Agora eu posso escrever nesse endereço de memória. Como é que eu faço para escrever Olá Mundo aqui? Bom, eu posso fazer mem address dereferenciado, ou seja, eu tenho um ponteiro e eu quero acessar o valor desse ponteiro, ou seja, o que está nessa memória é igual a Olá Mundo. Então, basicamente, de novo, criei um ponteiro para a memória e disse que a memória especificamente é esse endereço aqui, e depois eu digo, tá, agora pega esse ponteiro, dereferencie ele, ou seja, acesse a memória mesmo e grave na memória Olá Mundo. Bem simples, né? Beleza, só que isso aqui ainda não compila, tá? Por que isso aqui ainda não compila? Um programa em C, para funcionar direito, precisa de algumas coisas configuradas para ele. E essas coisas normalmente dependem do sistema operacional, que a gente não temos um sistema operacional, então a gente tem que fazer na manha essas coisas. O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar um novo arquivo,
E esse novo arquivo vai ser o setup.s maiúsculo. Setup.s maiúsculo é um programa assembly, ou seja, low level mesmo, que só vai servir para ser executado primeiro e depois que ele executar, aí o memória começa a executar. Então, basicamente, execute isso, depois isso. E o que esse carinha aqui faz é configurar o ambiente para que o código C consiga rodar sem problemas. Porque algumas coisas precisam ser configuradas para que o C rode sem nenhum problema. Já que não tem sistema operacional, a gente tem que fazer isso na mão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é definir o global start. Ou seja, onde é que começa o programa? É aqui, underline start. Esse aqui é o início do programa. Eu coloco 2 pontos, enter, e a partir daqui vem o início do nosso programa mesmo. O que o nosso programa faz toda vez que ele é executado? Ele reseta. Então ele faz um branch para reset. Eu não precisaria fazer isso, mas eu vou. Eu vou criar um novo label chamado reset. E aí toda vez que o nosso programa iniciar, ele vai executar o reset. E o reset é que ele sim vai fazer toda a configuração necessária, tá? Não precisaria fazer isso, eu só prefiro fazer desse jeito porque eu gosto de separar o que significa resetar o programa de iniciar o programa. Quando você inicia o programa, você executa isso. Quando você reseta o programa, você executa isso. Na prática, vai acabar dando no mesmo, sinceramente. Qual é a primeira coisa que eu quero fazer? Bom, o nosso programa ele vai ser executado pelo U-boot e ele precisa voltar para o U-boot depois. Para que ele consiga voltar para o U-boot depois, ele precisa não quebrar nada no ambiente do U-boot. Como eu estou rodando sem sistema operacional, eu conseguiria facilmente quebrar o U-boot, corromper ele completamente em memória, de tal forma que quando eu tentasse voltar para ele, ele não funcionaria mais. Então eu preciso tomar cuidado para ativamente não corromper nada do U-boot. Como é que eu faço isso? Bom, basicamente salvando registradores. Eu preciso garantir que os registradores que o U-boot está usando, eu não vou usar também. Ou no mínimo, se eu usar, eu vou recuperar depois. Os registradores são uma memória bem rápida que ficam dentro do processador e são usadas normalmente só em low level. Se você está programando em C, você normalmente não se preocupa com os registradores. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um move, que é um comando de copiar de registrador para registrador, e eu vou mover para R7 o valor que tiver em LR. O que isso faz? Eu vou colocar um comentário. Isso aqui guarda qual é o endereço que retorna para o boot, porque nesse processador, bom, na verdade na arquitetura ARM, toda vez que você chama uma função, o retorno, o endereço de retorno, fica salvo nesse registrador especial LR. Então o que eu estou dizendo é, salve esse endereço de retorno porque eu vou precisar dele mais tarde. Esse aqui é o endereço de retorno que volta para o boot e eu vou precisar voltar para o boot mais tarde. Então salve esse endereço. Próxima coisa. Salve também, dessa vez em R6, porque eu já usei R7, então não posso usar de novo. R6, o SP, que é Stack Pointer. Então, basicamente, pegue a stack, que é a memória usada pelo programa C, do boot, que é o atual que está rodando, né? O programa que atualmente está rodando é o boot, mas que ele acabou de passar o controle para mim. Salve a stack pointer dele, ou seja, o endereço da stack pointer dele no R6. Por que isso? Porque eu vou criar minha própria stack. Então eu não quero mexer na stack do boot, eu quero ter minha própria stack e o boot é dele. Então eu vou salvar a dele, criar a minha e depois restaurar a dele antes de retornar, ok? Próxima coisa que eu vou fazer é justamente criar a minha stack. Como é que eu faço isso? Movendo para o stack pointer. Qual que é a minha stack? Qual que é o endereço da minha stack? Bom, o endereço da minha stack ele vai acabar sendo o início da memória RAM mesmo, tá? Então eu vou colocar aqui hashtag 0x42000000, que é o início da minha memória RAM. Só que aí vem um probleminha. A minha memória RAM, ela está guardando no início dela o meu programa. Então a stack não pode estar no mesmo lugar onde o meu programa está. Então eu vou colocar a stack um pouco mais para frente na memória RAM. Eu vou fazer isso, para deixar claro, eu vou fazer isso com uma outra operação, que é a operação de ADD. Então some e guarde em stack pointer o stack pointer mais quanto? Mais $0x1000. Então pegue 1000 em hexa, que não é só 1000, é mais de 1000 em decimal, né? 1000 bytes em hexa e coloque no stack pointer. Então basicamente o que eu estou fazendo é, o stack pointer é igual a isso aqui.
Literalmente eu estou fazendo isso aqui. Só que eu estou fazendo em operações separadas para deixar claro que o stack pointer é o início da memória RAM, só que aí ande 1000 casas em hexadecimal. Beleza? Então criei a minha stack pointer. Então eu tenho uma stack para usar no programa C. Agora o que eu vou fazer é, eu vou fazer um branch para o main, o programa principal. O main, ele está definido aqui. Então eu estou literalmente fazendo um jump para o meu programa em C. É bem fácil fazer isso. Você está no assembly, você troca para C, simplesmente chamando um branch para C. Esse branch L significa faça um salto para C e link qual é o endereço de retorno. O endereço de retorno vai ser a próxima instrução. A próxima instrução, por sua vez, vai ser a instrução que restaura o boot para poder voltar para ele, porque quando isso aqui for executado, significa que terminou o programa. Então está na hora de restaurar o boot e voltar para ele. Mova para o stack pointer, ou seja, estou restaurando o stack pointer do boot, o R6, que foi onde eu salvei, não é? Eu salvei em R6, então restaure agora. E agora volte para o boot. Como é que eu faço para voltar para o boot? Faço um branch x, já expliquei esse x, R7, que foi onde eu gravei o LR, né? Eu salvei o endereço de retorno em R7. Agora eu estou retornando para o endereço de retorno. Bem simples. X, o que significa esse X? O processador ARM ele tem dois tipos de instrução que ele pode decodificar, que são as instruções da arquitetura ARM, ok, e as instruções da arquitetura Thumb. Thumb é uma arquitetura feita pela ARM que é mais rápida de executar, mas tem menos instruções. ARM é uma arquitetura desenvolvida pela ARM, a empresa, que tem mais instruções, ou seja, é mais poderosa, mas é mais lenta para executar. O branch X significa salte de volta para o endereço que me chamou, porém, troque a arquitetura se for necessário. Então, se você estiver em ARM, mas o código original estava rodando em Thumb, volte para Thumb. Se você está em Thumb e o código original estava em ARM, volte para ARM. É isso que esse branch aqui significa. Significa volte para a arquitetura inicial, a arquitetura original. Como é que funciona por debaixo dos panos? É bem simples, na verdade. Ele pega o endereço, que está armazenado em R7, e ele vai no bit menos significativo, o primeiro bit, ali o menos significativo. E se tiver 0, ele entende que é ARM. Se tiver 1, ele entende que é Thumb. Simples assim. Então, o endereço da memória diz para ele se aquilo dali é ARM ou é Thumb. Se for 0, é ARM, se for 1, é Thumb. Bem simples. Isso acaba complicando um pouquinho a vida do programador, né? Essa história de ter duas arquiteturas, mas você eventualmente se acostuma com isso, tá? Então, só o que eu estou fazendo é retorne para quem te chamou, que é o boot, e aí, se for necessário, que é baseado em o primeiro bit ser 0 ou ser 1, troque para ARM ou para Thumb, tá? Então, beleza. Feito isso, inclusive, mantenha em mente, isso aqui vai voltar mais tarde, mas por enquanto não vamos se preocupar com isso. Feito isso, a gente tem todo o código que a gente precisa. A gente tem o código que guarda os dados do boot, cria um stack, roda o main e restaura o boot. E o código principal escreve Olá Mundo na memória. Bem simples. Muito bem. Agora vem uma terceira parte do projeto, que é o linker. O linker é responsável por dizer aonde cada parte do programa vai e qual é o endereço de memória onde ele originalmente deveria ser guardado. Porque tem isso também. Quando você cria um programa para PC, para tipo Windows ou Linux, esse programa ele não precisa se preocupar em rodar em um endereço de memória específico. Ele roda em qualquer lugar. Nosso programa, porque ele não está rodando com o sistema operacional, ele precisa rodar num endereço de memória bem específico, que é o 42000000. O linker vai ajudar com isso também. Então vamos criar o linker. Criar um novo arquivo, eu vou chamar de linker mesmo. E eu vou chamar de LD, a extensão LD, que é uma extensão padrão para linker. O que eu vou definir aqui? A primeira coisa que eu vou definir é o espaço de memória onde esse programa está rodando, memory. Então, estou definindo uma seção de memória. Eu vou chamar essa seção de RAM, essa é a memória RAM. Esse nome poderia ser qualquer coisa, eu estou chamando de RAM. O início da memória, origin, é igual a 0x420000, ou seja, o início da memória RAM. E o tamanho dessa memória eu vou chamar de 1000, porque é onde termina a stack. Ou melhor, onde começa a stack, porque a stack ela funciona de baixo para cima. Ou melhor, de cima para baixo.
Você grava alguma coisa no endereço final e depois vai gravando no endereço final -1, -1, a stack ela vai diminuindo. Bom, pelo menos nessa arquitetura a stack ela vai diminuindo. Isso pode variar de acordo com o processador e da arquitetura. Agora vamos definir as seções do nosso programa com sections. As seções, elas são as seções padrões de qualquer programa, que são essas aqui. A seção texto guarda o código. O código você vai pegar de todas as partes do programa, pegue o texto, que é o código, e guarde no código. Ou seja, junte todas as partes do programa em uma só, que se chama .text. Em uma só. Simples assim, é isso que eu estou fazendo aqui. E salve aonde? Na memória RAM. Pegue a BSS, que é a seção da stack, basicamente, e também a seção inicialização de variáveis, basicamente isso. De novo, pegue todas essas seções e grave em uma só. Salve na RAM. Pegue o .data, que é onde ficam as constantes e as strings. Então, por exemplo, isso aqui está no .data. E salve na memória RAM. Então, junte todas as partes de cada parte dos programas. Tem mais de um programa, porque tem o memória e tem o setup, né? Um assembly e outro C. Então, tem mais de um programa, pegue os dois e guarde no mesmo lugar. Então, é isso que o linker faz. Salve todas as partes num lugar só, e esse lugar onde você vai salvar é na memória RAM. E onde fica essa memória RAM é aqui. Beleza, temos o linker. Agora a gente vai fazer o makefile, que foi o primeiro arquivo que a gente criou, mas não programou nada. Como é que vai ser os comandos do makefile? Primeiro eu quero definir qual que é o compilador, né? Eu vou chamar uma variável cc, que é compilador C, de arm non-eabi gcc. Então esse é o compilador, estou definindo uma variável para ele. Vou definir várias outras coisas também. Assembly qual é o montador assembly. A gente não chama esse de compilador, tá? A gente chama de montador. A gente não vai usar o GCC para compilar o assembly. A gente vai usar o montador assembly para compilar o assembly. Ou melhor, para montar o assembly. A gente também vai usar o object dump, que é para ler o programa que já está compilado, basicamente fazer engenharia reversa. É útil para debug. Object copy, que vai ser útil para extrair de dentro do compilado só a parte binária e descartar todo o resto. E o linker, que a gente vai precisar porque a gente está usando um linker customizado, então a gente vai precisar do linker também. Agora eu vou começar a definir algumas flags. As primeiras flags que eu vou definir são as flags do compilador, da CPU, perdão. As flags da CPU são floating point unit, é essa aqui. O que isso aqui significa? Isso aqui significa existe um suporte no processador a processar números em ponto flutuante, ou seja, frações. Então não faça isso em software, porque existe hardware para isso no nosso processador. Esse segundo parâmetro faz a mesma coisa. O que eu estou dizendo é, não use software, use hard de hardware. Então não use software para processar números em ponto flutuante. Pegue esses números e mande para o processador que ele consegue processar nativamente, tá? Essa é outra coisa que você tem que se preocupar quando você está programando em low level. Números em ponto flutuante dá para processar via software ou via hardware. Hardware é mais rápido, então se tiver é mais interessante usar. Agora vem as flags da arquitetura. Basicamente eu vou dizer, a CPU que eu estou usando é um Cortex A7, que de fato está definido lá no datasheet, nosso processador é um Cortex A7. E de novo eu estou dizendo que eu estou usando uma arquitetura que usa ponto flutuante via hardware, mais uma vez. Beleza, agora que eu criei essas duas flags, eu vou finalmente criar as flags do compilador, que usa essas flags. Como é que vão ser as flags do compilador? As flags do compilador vai ser igual a essas duas flags que já tinha, tá? Então é isso aqui e isso aqui, só que mais algumas. Quais são? WAL significa mostre todos os erros e warnings, não me esconda nada. 02 ou O2 é otimização 2, nível 2, ou seja, otimize o código, simples assim. No stdlib significa não quero a standardlib, porque a standardlib do GCC ela é dependente do sistema operacional e eu não tenho sistema operacional, então vai dar erro se eu tentar compilar com a standardlib. No startfiles, ou seja, quando você for criar o meu programa, não crie um programa assembly que vai ser o programa inicial, porque eu já dei esse programa, está aqui. O programa que tem que rodar primeiro tem que ser esse aqui, obrigatoriamente. Então, eu não quero que você me dê o seu arquivo inicial padrão. Então, no start file. GCC, não me dê um arquivo assembly
de inicialização. Eu já provisionei o meu próprio. E por último, FF é freestanding, né? Que significa eu estou programando um programa que não vai rodar em sistema operacional, então não adicione nada que dependa do sistema operacional. Por exemplo, não adicione malloc, essas coisas. Se você pensar em fazer qualquer coisa relacionada ao sistema operacional, não faça. É isso que essa flag aqui significa. Eu estou compilando para bare metal, ou seja, direto no hardware, não tem sistema operacional aqui. Beleza, essas são as flags do compilador. As flags do assembly precisam ser separadas. As flags do assembly, elas vão ser só as flags da arquitetura mesmo, elas não têm nada disso aqui. Tá? Então, para o assembly, as flags são diferentes do compilador. Beleza, agora a gente vai criar as receitas, né? Porque um makefile ele é feito de receitas. A receita principal, que é a all, ela depende de final, vou chamar o binário final de final. Final.elf. E ela também depende de final.s, que é o assembly, e o final.bin, que é o binário mesmo, que é o que vai ser gravado na memória. E agora eu preciso criar uma receita para cada um desses programas. O que eu estou dizendo aqui é que após executar o makefile, esses programas aqui vão existir. .elf, .s, .bin. O .s vai ser o programa em engenharia reversa. O .elf é o programa normal. E o .bin é o .elf, só que só extraído a parte do código, descartando todo o resto. Esse .bin é o que mais importa pra gente, é o que a gente vai gravar no SD-card. Precisamos criar uma receita para cada um deles. Eu vou começar com o... Bom, eu vou começar com o .bin, porque ele depende de final.elf. Porque o .bin ele só extrai o que tem dentro do final.elf, tá? Como é que funciona? Bem simples. Eu vou executar o object copy, ou seja, executei esse programa aqui, na entrada, que é final.elf, e a saída vai ser -o, né, para dizer que essa é a saída. Eu quero só a parte binária da entrada, ou seja, pegue o final.elf e me dê só a parte binária, e a saída vai ser o alvo. $@ significa o alvo, que é final.bin. Dólar menor que significa isso aqui, a primeira entrada. Então pegue a entrada e me dê só o binário dela e jogue na saída. Simples assim. Beleza. O assembly, como é que funciona o assembly? Você também vai precisar do final.elf e você vai fazer um object dump, ou seja, você vai fazer uma engenharia reversa, para isso que serve esse object dump. -j text, ou seja, eu quero que você faça um dump só da parte do código, não precisa fazer do resto, só do código. -d, essa é uma flag necessária, pegue a entrada e faça o dump. Só que aí pegue esse dump e jogue nesse arquivo. Qual é o arquivo? Final.s. Então, resumindo, faça engenharia reversa no final.f, só que só da parte do texto e jogue no arquivo final.s. Simples assim. O próximo é o final.elf, que esse sim é o programa, né? Ele é simples. Ele depende de setup.o e memoria.o, que são os programas compilados, o assembly compilado e o C compilado. Ele precisa desses dois. E o que você vai fazer é chamar o linker, passando todas as entradas, dólar e chapeuzinho, que é o dólar e acento circunflexo, significa todas as entradas, ou seja, não só a primeira, todas. Pegue todas as entradas e link, usando -t linker.ld, ou seja, use o meu linker customizado para fazer a linkagem. E a saída vai ser o objeto, o alvo, que é final.elf. Então, faça o processo de linkagem e crie o final.elf. Agora a gente precisa desses dois, né? A gente precisa do setup.o e o memoria.o. Memoria.o ele é compilado, então a gente vai usar o cc, que é o compilador. Usando as flags do compilador, arquivo de entrada, esse -c na verdade significa apenas compile, tá? Não gere o arquivo final, apenas compile. Basicamente não executa o processo de montagem para binário e também não executa o processo de linkagem. Pegue o arquivo .c, que é o memoria.c, e jogue na saída. A saída vai ser memoria.o. Aí o setup ele é diferente, a gente não pode usar o compilador, porque o setup é assembly. Então você vai executar o assembly no setup.s, usando as flags de assembly, e a saída vai ser o alvo, que é setup.o. Pronto, temos. Eu ainda vou criar um comandinho extra, que é o clean, que vai servir para limpar o repositório, limpar os arquivos que foram criados. Pronto, temos. Demorou, mas temos. A gente compila,
só compila o memória.c, monta usando o assembler o setup.s, depois linka tudo junto usando um linker customizado, usando o linker e gera o final.elf. E a partir do final.elf a gente gera o final.bin e o final.s. Ok. Vamos abrir o Ubuntu. Lembrando, você está usando o compilador cruzado. Então eu vou entrar na minha pasta Downloads e eu vou executar de novo aquele export. Path é igual a pasta onde está o compilador cruzado, $path de novo. Beleza, então agora a gente tem o ARM para usar. Agora a gente vai entrar na pasta memória, onde todos os arquivos estão, e a gente vai executar make. Beleza, ele compilou. Ele acabou dando um warning. Esse warning aqui é interessante, na verdade. Eu acho que isso aqui vai acabar virando um bug. Ele está dizendo que eu estou pegando uma string, que é um ponteiro para caracteres, e estou salvando em um caractere único. Pois é, isso é algo com o qual eu preciso corrigir. O que eu tenho aqui é um ponteiro para um caractere, apenas um. E o que eu estou tentando gravar nesse um caractere, quando eu faço a dereferenciação do ponteiro, ele vira o objeto original, né, que é caractere. Então, o que eu estou tentando salvar nesse caractere é uma string, isso não faz sentido. Ok, como é que eu resolvo isso? Eu vou criar um ponteiro para ponteiro de caractere. Isso pode parecer meio bizarro, isso dá um nó na cabeça, mas para quem tem alguma experiência com C++, entende o que isso aqui é. Quando eu dereferencio o ponteiro original, o resultado vai ser uma string. Ponteiro de caractere essencialmente é uma string. Então, nesta string, guarde esta string. Antes eu estava fazendo nesse caractere único, salve essa string, o que não faz sentido. Então, eu vou vir aqui, vou executar make clean e vou executar make de novo. Agora compilou. E não deu nenhum warning. Beleza, agora que ele compilou, eu tenho o final.s, que é a versão engenharia reversa daquele meu código. Olha que interessante. Eu tenho o código start, eu tenho o código de reset e eu tenho o código que de fato executa o C. Esse aqui é o código C, engenharia reversa para assembly. Agora só falta testar, só falta colocar esse programa no SD card e colocar para rodar. Vamos fazer isso. Lembrando que o que você quer é o final.bin, tá? O bin é o que importa para você. Eu vou gravar no SD card, eu vou apagar. Não vou apagar nada, eu vou deixar só o final.bin mesmo. E agora é só colocar o SD card no Banana Pi e colocar para rodar. Beleza, agora eu vou carregar aquele arquivo com o comando load no mmc partição 0, na memória 0x42000000. O programa em questão é o final.bin, grave lá. E agora vá para esse endereço, então go 0x42000000, enter. Ok. Ele executou e ele terminou a aplicação. Para saber se funcionou, é só fazer um md no endereço de memória que eu sei que ele gravou. Qual é o endereço de memória? É o 42420000. Então, vou fazer um md 0x42420000. Ou seja, faço um dump da memória. E não funcionou. Na memória não tem Olá Mundo escrito. Vamos voltar lá no código. O que acontece? O que eu estou dizendo aqui, quando eu dereferencio esse ponteiro, é que o resultado disso aqui, e qual que é o resultado disso aqui? É um ponteiro para caracteres, é igual a isso aqui. Mas perceba que de um jeito ou de outro, eu ainda estou falando em ponteiro. Ponteiro não é a memória mesmo, é um endereço. Então eu estou pegando essa string aqui, que possui um endereço, e estou dizendo que o endereço para minha string, onde eu quero guardar, é igual ao endereço dessa daqui, dessa string aqui. Não é bem isso que eu quero. O que eu quero de verdade é copiar isso aqui para a memória. Então, ao invés de dizer que o endereço disso aqui é igual ao endereço disso aqui, o que eu quero dizer é que cada caractere deve ser copiado byte a byte para a memória. Se eu fizer só esse asterisco aqui, memory address, eu vou estar simplesmente retornando, a partir desse asterisco, nessa dereferenciação do ponteiro, um outro ponteiro, um outro endereço de memória. Talvez tenha um jeito melhor de resolver isso, mas eu vou resolver isso da seguinte forma. Eu vou voltar isso aqui a ser um caractere normal, tá? Um ponteiro de caractere normal. Então, quando eu dereferenciar,
o resultado não vai ser mais um ponteiro, vai ser de fato o endereço na memória. Porém, esse endereço na memória é um caractere sozinho, não é vários caracteres. Então eu vou ter que gravar na memória caractere por caractere. Não é tão difícil, eu só preciso fazer isso aqui. Então, grave na memória O, o caractere O, só isso. Em seguida, ande um byte na memória. E por que um byte? Porque um caractere tem um byte. Então, ande uma casa significa, nesse caso, ande um byte. Porque simplesmente o tipo original tem um byte de tamanho. Ande um byte, dereferencie de novo e grave L. Ande mais um byte, dereferencie de novo e grave A. Então, byte a byte, vá gravando a string OLA espaço MUNDO. Então, byte a byte, escreva Olá Mundo na memória. Um por vez. Isso aqui é um pouco mais trabalhoso, mas isso aqui mais garantidamente vai funcionar, porque agora eu não estou mais trabalhando com esse ponteiro na memória é igual a esse ponteiro na memória. Não, eu estou dizendo, não, esse dado na memória, esse byte é igual a essa informação. Eu não estou mais trabalhando com ponteiros, assim eu resolvi o problema original. De novo, talvez tenha um jeito melhor de fazer isso, mas desse jeito aqui funciona, tá bom? Então, eu vou salvar, vou voltar aqui, make clean para limpar o repositório e make de novo para compilar. Pronto, recompilei. Agora eu vou gravar no SD card. Com isso, agora eu vou fazer o mesmo processo de novo. Load na MMC partição 0, 0x42000000, que é o endereço do programa sendo carregado. O final.bin. Perceba que agora ele tem mais bytes do que ele tinha antes. E agora vá para 0x42000000. Ou seja, execute o programa que eu acabei de carregar. Programa executado. Faça um dump da memória. 422420000. Agora sim está escrito Olá Mundo, então o problema foi resolvido. Para resolver o problema, eu precisei, ao invés de copiar ponteiro para ponteiro, eu precisei copiar cada caractere um por vez para cada byte no local certo da memória. Um pouco mais trabalhoso, mas pelo menos resolveu o problema. Primeiro, Olá Mundo está feito. Esse Olá Mundo é o mais simples de todos e mesmo assim precisou de um monte de código. A boa notícia é que a gente vai reaproveitar bastante desse código aqui para o próximo. O próximo código é um Olá Mundo na saída serial. Ou seja, eu vou usar essa comunicação serial que eu já estou usando no U-Boot para me comunicar com o meu programa e não mais com o U-Boot. Isso vai ser muito interessante. Isso fica para o próximo vídeo.